Olá, minha equipe querida, minha equipe de enfermagem, essa categoria que a gente tem tanto orgulho de fazer parte, de integrar, cada uma de nós aqui da Humanas. E hoje esse episódio que a gente vai gravar é para você, é direcionado para você, porque nós da enfermagem temos algumas particularidades. E eu vou trazer 5 questões que a gente evidencia muitos nos relatos, né, dos nossos colegas e que também a gente evidencia na nossa vida profissional, né, diante a nossa atuação profissional. E a gente vai trabalhar cada uma delas, porque ao final eu vou explicar para vocês e vou fazer um convite muito especial, justamente para nós conseguirmos suplantar esses desafios que eu vou tratar aqui e mais do que isso, a gente saber se promover e se colocar de uma maneira diferenciada no mercado. Então a Humanas Saúde, ela é uma impulsionadora de carreiras e de negócios na área da saúde. Para você que ainda não me conhece, está me vendo agora pela primeira vez, eu sou Carolina Almeida, sou uma das cofundadoras da Humanas e sempre estou aqui batendo um papo, tendo esses encontros com vocês, trazendo aqui insights, conteúdos, atualizações, para que a gente sempre se mantenha fortalecidos em nossa jornada. A primeira questão é essa daí. O que é que faz um profissional fugir do seu plantão? Vai me dizer que você nunca ouviu falar um colega, uma história de que o seu colega de trabalho, de que um enfermeiro, que um técnico de enfermagem desapareceu, escafedeu-se e se escondeu. Ninguém acha no estar, ninguém acha no quarto de descanso, ninguém acha nos departamentos, nos setores do hospital. Aonde é que esse meu colega foi parar? E aí existem sim profissionais que acabam fugindo, né, do seu plantão. E isso acontece por uma série de motivos. Pode acontecer por insegurança, sim, porque a gente sabe que não é incomum de nós nos formarmos e estarmos ainda, né, com alguma insegurança, de ainda não termos todos os conhecimentos necessários para assumir o departamento que a gente é alocado, de assumir, de repente, você que é enfermeiro, uma equipe, a liderança de uma equipe, ou você que é técnico de enfermagem, né, a realização de algum procedimento, de alguma técnica específica que ainda não teve a oportunidade de desenvolver. Então, a insegurança, ela gera, sim, né, esse afastamento. Mas também a falta de compromisso, mas também o entendimento de que essa pessoa está numa condição de vítima, no entendimento de que essa pessoa já trabalha demais, não é reconhecido e por esse motivo ela acha, né, que ela pode ter uma postura, uma atitude como essa. E isso é uma atitude que acaba fragilizando toda uma categoria. Ela não acontece apenas na área da enfermagem, mas como o tópico de atenção hoje é a nossa categoria, então eu tenho sim que falar direcionado para ela, porque o nosso objetivo aqui é fortalecer você em sua jornada. Então eu tô dizendo para você, né, que isso realmente não é bacana, por mais que a gente encontre justificativa para fazê-lo. Ah, a chefia não é legal, o hospital que eu trabalho não me oferece condições de trabalho adequada, eu já tenho outros 3 vínculos, minha equipe não é bacana. Não interessa, né? A gente tem um compromisso frente àquele plantão e a gente pode receber sim sanções, punições muito graves relacionadas a essa situação. Apesar de que muitas das pessoas que acabam adotando esse tipo de postura acreditam sim na impunidade, acreditam sim na falta do relato. A gente acaba não notificando, né, essas ocorrências para não sermos mal vistos, para a gente não ser excluído diante de uma equipe. Então a gente sabe sim de algumas situações que acontecem, mas são pouquíssimos, né? São pouquíssimos profissionais que acabam se posicionando contra, denunciando, notificando e vendo, né? Porque não adianta você só notificar, é você notificar e ver uma movimentação no intuito de mitigar aquela ocorrência, né? Porque às vezes a gente faz a notificação, mas não avalia o processo andando, né? Não avalia o motivo de você continuar mantendo essa postura de beneficiar, né, a qualidade da assistência, a segurança da assistência, mediante as ocorrências do serviço. Então, uma das primeiras coisas que a gente já vai colocando aqui
porque o óbvio ele precisa ser sempre dito, é de que não é bacana a gente fugir do nosso plantão, não é bacana a gente, por qualquer justificativa que seja, nos eximirmos da nossa responsabilidade, seja com o paciente, seja com a nossa equipe, com o meu colega de trabalho, comigo mesma, é a minha história, é meu diploma, é meu esforço, é a minha trajetória que eu tô colocando em jogo, assim como também não é legal a gente avaliar práticas que não sejam salutares para o negócio, que não sejam salutares para a saúde como um todo e deixar a coisa acontecer com vista grossa, fingindo que a coisa não está sucedendo, né? Então é necessário que a gente confie, estabeleça, né, uma relação de confiança com algum departamento específico, alguma gestão específica, e em sendo você um profissional da gestão, em sendo você um profissional de liderança, um profissional estratégico, sim, adotar medidas de movimentação para, de fato, coibir esse tipo de prática. E aí é um outro assunto, porque existem N formas da gente fazer isso, sim, de maneira educativa, de maneira a sensibilizar, mas também de uma maneira mais incisiva e enfática para gerar o movimento. Porque às vezes a gente sabe que é necessário ter um rigor ainda maior para a gente ter um resultado devido. Vamos para a próxima situação? Como é que nós, enfermeiros, técnicos de enfermagem, entendendo da complexidade assistencial, entendendo da abrangência da nossa profissão, podemos imaginar que qualquer um de nós estamos capazes, né? Somos capazes de imediato de assumir qualquer tipo de função, de responsabilidade, de procedimento. É uma grande utopia. A gente sabe que é necessário termos um processo de desenvolvimento profissional, de quantitativo de horas de trabalho, de quantitativo de procedimentos sendo realizados em um determinado departamento, em uma determinada complexidade assistencial, para a gente desenvolver a nossa qualidade enquanto profissional, a nossa segurança. Então, é óbvio que um profissional que esteja inserido numa assistência a pacientes de baixa complexidade, num serviço, né, que reúna ali uma série de rotinas de baixa complexidade, de imediato siga para assumir pacientes de alta complexidade e a gente exija dele que ele saiba prontamente atender a todas as demandas, né? Ah, mas ele não tem o diploma, ele não é técnico de enfermagem, ele não deveria estar habilitado para desenvolver essas situações? Ah, mas ele não é um enfermeiro? Que é isso, ele é um bacharel em enfermagem, ele tem total, né, condição, ele deve assumir aquilo ali com rigor, com segurança. Ok, seria num mundo ideal, mas a gente também entende que nós somos indivíduos e que nós somos pessoas. E é óbvio que quanto mais eu acabo me desenvolvendo em um lado, né, acabo desenvolvendo algumas destrezas, acabo desenvolvendo alguns conhecimentos, outros ficam um pouquinho mais à margem, a gente pode ter uma noção, mas a segurança, mas a firmeza, mas o conhecimento aqui, próximo, é algo que chega a ser até desumano com a categoria. Então, é fundamental que a gente compreenda, né, e tenhamos um olhar empático com esse meu colega. É fundamental que as chefias compreendam a história da enfermagem, as atribuições, as dinâmicas da enfermagem, porque é uma grande utopia. Gente, eu tô falando aqui que é fora da realidade você achar que qualquer profissional, por ter um diploma ou um certificado de técnico ou diploma de graduação, ele esteja plenamente capaz de assumir qualquer tipo de situação assistencial ou burocrática administrativa que seja direcionada para o cargo, né? Que seja direcionada para a função que ele poderia ocupar. É necessário sim atualização, é necessário sim tempo de desenvolvimento, é necessário sim você rememorar, você relembrar conteúdos que lhe foram, né, apresentados durante a faculdade. Não é à toa que existem sim as especializações, apesar de que nós aqui da Humanas, todas as vezes que trabalhamos carreiras, né, de profissionais na área da saúde, inclusive a enfermagem, a gente sempre atenta a essas questões da especificidade, das capacitações cada dia mais estratégicas
estratégicas voltadas para o seu real objetivo, né, de vida, para o seu real objetivo de entendimento de qualidade de vida, de entendimento de futuro, de compreensão do seu perfil, porque nem todo mundo tem perfil assistencial, nem todo mundo tem perfil burocrático, nem todo mundo tem perfil de liderança, nem todo mundo quer ou deseja isso ou aquilo. Então é fundamental a gente respeitar, né, os perfis e as exigências de cada um. Então não vamos ficar com essa ideia e essa cobrança absurda de que um colaborador que está trabalhando agora numa clínica médica, ele vai ser direcionado para emergência e ele vai assumir aquela emergência com toda, né, segurança, sem antes ter tido uma história prévia, sem antes relembrar os conteúdos, entender a rotina daquele departamento. Cada departamento tem a sua rotina, cada departamento tem os procedimentos que são mais realizados, mais relacionados àquela realidade. Então, tudo tem que ser, né, compreendido enquanto processo de gestão de recursos humanos. Nós cuidamos tanto de pessoas, por que nós não cuidamos de nós mesmos? Da nossa categoria, de entender que essas pessoas, elas precisam sim de um acolhimento, elas precisam sim de uma orientação. Então, é uma grande utopia, certo? A gente levanta muito essa bandeira. Quer mudar de departamento? Quer trocar, né, de função? Se prepare para aquilo, se prepare para aquilo. E se você está num cargo, né, numa posição que faça esse tipo de dinâmica, faça de uma maneira empática, respeitosa, não só para com o funcionário, mas também atentando para a segurança, né, do paciente que vai ser atendido, da qualidade da assistência que vai ser praticada. Vamos para a próxima questão. E faz esse profissional gritar. Todas as vezes que a gente interfere, né, nesse tipo de situação, a gente identifica que esse profissional que tá gritando, esse profissional que tá exaltado, geralmente é uma pessoa que é muito insegura. Ela não tem o domínio, ela não tem recursos para atuar frente àquela equipe ou frente àquela situação, aquele desafio. E aí ela se desequilibra e ela reage daquela forma, daquela maneira, no intuito de afugentar aquelas pessoas, aquele problema, aquele desafio. Então é quase que um padrão. Uma pessoa que se mantém muito desequilibrada, ela tem sim muitas carências, né? Seja formativa, seja carência de inteligência social, de relacionamento humano. Então ela tá gritando uma necessidade de intervenção, ela tá precisando de apoio, essa pessoa. E ela pode sim impactar negativamente em toda a cadeia do cuidado. Então, todas as vezes que a gente está falando de uma enfermagem que grita, né, ou seja, um técnico, ou seja, um enfermeiro que anda gritando com a sua equipe, ou um técnico de enfermagem que também está gritando, né, que está se exaltando, que não está conseguindo manifestar os seus entendimentos, os seus pontos de vista, a gente também tem que relembrar que essa pessoa, ela precisa sim de um cuidado, ela precisa sim se autoanalisar, ela precisa avaliar que ela não está apta naquele momento para assumir esse cargo, ela precisa de apoio, de ajuda. Então é fundamental que a instituição e que a própria equipe compreendam aquela situação ali como um ponto de alerta. E sim, tomem as medidas necessárias. Por quê? Porque a equipe fica comprometida, porque o paciente fica comprometido, o familiar também não vai ser atendido da maneira devida e a segurança do paciente está em jogo. Porque as pessoas, quando estão pressionadas, elas acabam burlando processos, elas acabam deixando de cumprir etapas fundamentais, inclusive para garantir a segurança desse paciente. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa que está muito exaltada, ela não está bem. Ela não está bem. É aquilo que eu sempre falo aqui com vocês na Humanas. Nós estamos falando aqui sobre impulsionamento de carreiras e de negócios na saúde para profissionais da saúde. Independente da categoria, nós sempre falamos para profissionais da saúde. Especificamente aqui agora, para aquela profissão que fala sobre a arte do cuidar. E aí é fundamental que a gente compreenda essas situações cuidando de pessoas e cuidando da gente mesmo, né? Então, é muito difícil quando você está numa situação de subordinado e você está escutando aqueles gritos. Então, é necessário o quê? Utilizar de outros artifícios para você não sucumbir diante do processo, porque é muito desgastante trabalhar dessa maneira. Como é que a gente faz isso? Procurando RH, procurando departamento pessoal, desenvolvendo notificações para o serviço de qualidade de ouvidoria. Você precisa se movimentar, senão você não vai suportar.
por maior temor que você tenha, né, de perder aquela chance de trabalho, de perder aquela oportunidade, você tem que entender que é muito difícil você perdurar de uma maneira saudável, né? Sem impactar na sua saúde mental, na sua saúde emocional, nos seus aspectos de vida pessoal. Você trabalhar num ambiente de extrema angústia, né? De extremo estresse, em que as pessoas elas acabam desrespeitando umas às outras. Então, isso é descabido e isso não é aceito, isso não é aceitável em canto nenhum, muito menos dentro da área da saúde. A gente precisa combater esse tipo de coisa. E a gente percebe que a enfermagem, ainda muito subserviente, aceita passar por essas situações, né? Então não pode, ok? Vamos nos posicionar contra isso. Vamos para a próxima questão. O que faz um profissional perseguir um outro? O que poderia fazer alguém dizer, não, eu vou agora prejudicar essa pessoa? Então essa pessoa, ela não está bem. Minha gente, uma pessoa que faz uma coisa dessa, ela não está bem. É uma pessoa que ela tá com medo, é uma pessoa que tem um alto grau de competitividade sendo aflorado em sua personalidade. Então a gente observa isso, né, naqueles profissionais que são muito inseguros, são aqueles profissionais que têm medo de perder função. A gente percebe isso naqueles profissionais que já estão há muito tempo dentro dos seus cargos e têm receio realmente de ter o descrédito, de ser descredibilizado de alguma maneira. Assim como a gente vê pessoas que estão iniciando, né, querendo burlar etapas ou querendo diminuir, né, o trabalho do outro para que ele consiga crescer. Então a gente sabe que existem, né, diversas formas do ser humano interagir no mundo e alguns deles utilizam sim de meios escusos, né, de meios antiéticos, de meios antiprofissionais, que dizem muito a respeito sobre a instituição que está mantendo esse indivíduo, porque sim, esse profissional que pratica esse tipo de atuação, ele não está sendo acompanhado devidamente pelo seu superior, ele provavelmente não está gerando, né, a influência da identidade do negócio. Então, é algo muito preocupante, mas a gente precisa compreender, eu vou trazer aqui para vocês um dos preceitos da PNL, de que todas as vezes que a gente faz algo negativo, existe no nosso cérebro alguma justificativa positiva que justifique aquela atuação. Então, esse indivíduo que está praticando essa perseguição, ele está sendo motivado, ele está fazendo isso no intuito de se beneficiar de alguma maneira. Então, alguém que está perseguindo alguém, ele está se beneficiando. Ou ele está se beneficiando na manutenção do seu cargo, ou ele está se beneficiando para manter, né, um status, o seu orgulho. Ele está se beneficiando, achando que ele está desenvolvendo um trabalho em prol daquela instituição, de que não é interessante grandes movimentações naquele momento. Então, ele vai encontrar justificativas que viabilizem esse comportamento. E você que está sendo perseguido ou perseguida, também precisa, né, ter muita atenção. Uma das coisas que a gente conversa muito, né, com todos os alunos da área da saúde, é de que aquilo que você não registra, aquilo que você não registrou, você não fez, não tem como você comprovar. Então, uma pessoa que está participando, né, de um processo de perseguição, uma pessoa que está se relacionando com outra, que está realmente com um emocional abalado, que não está raciocinando adequadamente, que não está interagindo socialmente falando de uma maneira positiva, ela precisa ficar ainda mais atenta, né, até ela conseguir se desvencilhar daquela situação. Então, é ter muito cuidado como fala, é ter muito cuidado como se relaciona, ter muito cuidado com quem fala, o que fala, registrar tudo muito bem registrado, aquilo que você fez ou deixou de fazer. E aí sim, procurar os meios devidos para você sair daquela situação. Porque assim como a situação anteriormente citada, do grito, da exposição, dos maus tratos, do assédio no trabalho, existe também essa questão da perseguição que precisa ser notificada, que precisa ser combatida dentro dos ambientes da área da saúde. E infelizmente a gente observa que a enfermagem ela sofre muito mais com esses processos
esses processos de dinâmicas dentro das instituições de saúde do que outras categorias. As categorias da saúde como um todo sofrem muito com a falta dessas dinâmicas institucionais. E essa falta dessa dinâmica institucional, ou seja, da progressão de cargos e salário, das promoções, é muito difícil isso acontecer, né? Você geralmente entra com uma determinada ocupação, com uma determinada função, você pode até ir angariando alguns benefícios ao longo do seu trabalho, da sua trajetória de trabalho, mas é muito difícil você ascender exponencialmente, né? É muito mais complicado você romper essas bolhas. E todo esse processo acaba, assim, favorecendo a ocorrência de episódios de perseguição. Às vezes até contra-intuitivos, às vezes até de uma maneira inconsciente. A pessoa acaba praticando aquilo ali e prejudicando, né, aquele seu colega, prejudicando a cadeia de cuidado como um todo. Uma das coisas que a gente sempre também conversa é de justamente essa análise, né, da gente sempre observar os nossos posicionamentos de uma maneira mais estratégica, olhando aquilo que eu desenvolvo, aquelas minhas atividades com um viés, com cuidado da equipe do paciente, com a equipe propriamente dita e também na análise estratégica do negócio, no que se refere ao seu posicionamento de mercado, aos seus interesses, aos seus faturamentos. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar ainda mais ampliado para a gente conseguir romper essas bolhas e também sair desse aspecto da perseguição e conseguir ascender de acordo com o nosso brilho, de acordo com o nosso perfil. Vamos para a próxima questão. E aí é o que a gente também acaba atuando muito, né? Inclusive nós desenvolvemos um método que é o SSS, que é Salvando Sonhos na Saúde, que tem o objetivo exatamente de intervir nesses processos de frustração que são altamente impactantes na jornada de vida desses indivíduos. Já é tão difícil, né, a gente conseguir o nosso diploma. É tão complicado, a gente se esforça tanto para nos mantermos no curso, seja numa graduação, seja no curso técnico. Só a gente sabe o quanto foi dispendioso pra gente em termos de energia, em termos de finanças, a gente conseguir esse status. E aí quando a gente não consegue se estabelecer. A gente não se sente reconhecido adequadamente, a gente não se sente fortalecido em nossa jornada, a gente não consegue ter o vislumbre de algumas melhorias, a gente fica dependendo, né, de políticas públicas para que elas correspondam àquilo que a gente considera que deveria ser o justo, né? Então, existem uma série de dificultadores, dificultador de equipe, dificultador de relacionamento, dificultador de sistema, dificultador de contratos. Tudo isso vai gerando muitos desgastes dos profissionais da enfermagem que tendem sim a transicionar de carreira, a buscar outras formações, a sair do ramo da saúde, a de fato começar a se esmorecer durante, né, o seu trabalho, a levar as coisas com a barriga, a deixar as coisas com menos a sua cara, as pessoas acabam não identificando a sua notória de intervenção, porque você tá ali agora já cumprindo pro forma, você já entendeu que é muito difícil sair daquela situação, você já se encontra num estado de maior estagnação. Então tudo isso é um processo contraproducente para o ser humano, não é nem para a enfermagem, é para o ser humano. Porque nós somos movidos por sonhos, nós precisamos, né, a todo momento ter objetivos a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Eu tô sempre querendo buscar mais, eu tô sempre querendo conquistar novas realidades. E quando isso não acontece, eu fico sim desmotivada, eu fico sim desmotivado. Então, como é que a gente intervém, como é que a gente atua nesse processo? Né? Por que tudo isso acontece? É um ciclo, gente. É um ciclo de atuações, é um ciclo de um cenário da saúde que é extremamente carente e que de fato afugenta aquelas pessoas que têm, né, um quê a mais, que têm uma necessidade a mais, que não desistem dos seus objetivos, que não desistem dos seus sonhos, que não se acomodam com as suas realidades. E é por isso que a gente vai desenvolver agora, no dia 19 de maio, um evento chamado Carreira 10X, que é uma aceleradora de processos na área da enfermagem, seja da seleção à sua promoção. Então é um grande prazer a gente trabalhar de uma maneira a impulsionar essas jornadas, a mostrar como é que aqueles indivíduos que não conseguem, né, que se formaram, que lutaram, que trabalharam, que abdicaram de um bocado de coisa, não conseguem ser aprovados nas suas seleções, nos seus concursos, eles têm grande dificuldade em se colocar diante as dinâmicas, ou eles se apresentam e não sabem o que acontece, de que ou não chamam essa pessoa, ou então, quando chamam, não dão retorno, ou simplesmente ele recebe
a notificação de que ele não preencheu o perfil daquela vaga. Assim como de como é que a gente consegue sair desse padrão da estagnação, de nos mantermos sempre numa mesma posição, ganhando, né, alguns méritos ao longo da nossa trajetória, mas são méritos pouco expressivos, que não correspondem aos nossos objetivos. Então a gente já trabalha nisso há mais de 10 anos e trabalhando com todas as categorias, inclusive a categoria da enfermagem. E pra gente é um grande prazer desenvolver uma ação como essa no mês da enfermagem, oferecendo uma oportunidade de auxílio e impulsionamento, que nesse caso vai ser gratuito, para que nossos colegas eles consigam ampliar os seus horizontes e avaliar uma maneira mais estratégica, mais interessante de se posicionar no mercado. Porque eu vou dizer um negócio para vocês, o mercado da saúde precisa da enfermagem. Né? O mercado da saúde, ele é altamente abrangente, ele é um setor muito complexo e que ele nos dá uma possibilidade incrível de criar possibilidades da gente intervir, da gente atuar. A cada dia mais a gente tem sim uma série de barreiras, uma série de entraves, mas a gente vem conquistando nossos espaços. As legislações vêm também acompanhando, né, a progressão das nossas atuações. Existem sim movimentos políticos que têm o interesse de fomentar, né, a expressividade da enfermagem. Mas para isso a gente precisa corresponder, mas para isso a gente precisa se unir, mas para isso a gente precisa entender que o processo é muito mais colaborativo do que competitivo. Todas essas situações que eu trouxe agora têm sim o viés da competição, tem sim o viés do egocentrismo, do egoísmo. A partir do momento que eu compreendo a enfermagem como uma grande área que está inserida numa área ainda maior e carente, complexa e abundante e próspera, que é a área da saúde, eu consigo entender que eu consigo desenvolver o meu oceano azul, que eu consigo desenvolver realidades que eu me diferencie dentro de um mercado e que eu conquiste aquilo que para mim faça mais sentido. Porque sim, o que pode ser para mim, né, o que pode ser altamente proveitoso para mim, pode não ser para você. E a gente precisa se respeitar nesse processo. Então eu te convido a já agendar na sua programação, que eu imagino que também está aí sempre muito atribulada, esse diazinho, esse dia 19 de maio, às 8 horas da noite, nós da Humanas vamos realizar esse encontro com vocês. E nós vamos apresentar um formato de intervenção na sua carreira, para que você saia desse processo, seja da falta, né, de uma oportunidade dentro da enfermagem, seja desse ciclo da estagnação, da falta de promoção que você pode estar se encontrando. Então, contem conosco nesse processo, sigam a gente, compartilhem as suas angústias, a gente sempre vai ter o maior prazer em escutar e ajudar cada um de vocês. Tá ok? Um grande beijo, até a próxima!